por aqui, né? A gente vai conversar. Estamos roubando o professor Pedro Panocchi, com todo respeito. Professor Flávio Fogel, ele que é vice-reitor do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, e professor também em cursos de pós-graduação e graduação. Tem o nosso quadro aí, né? CBN Empreendedorismo, todas as quartas-feiras dentro do estúdio CBN, na companhia da Juliana Mundo, o professor João Edson, Marcela Vasconcelos, mas aí nós arrastamos ele hoje pra cá, não é isso? Abre o olho, Marcela, Edson. Tô vendo brecha. Camila tá vendo brecha. Brincadeiras à parte, mas quando o assunto, né, é coisa boa, informação sobre educação, principalmente, a gente fica muito feliz em ampliar o nosso leque aqui. E então convidamos também o professor Flávio para estar aqui conosco. Professor, seja bem-vindo, brincadeiras à parte, é um prazer recebê-lo aqui na CBN Cuiabá. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, bom dia a toda a equipe da CBN e principalmente bom dia agora aos nossos ouvintes do período matinal, né? Eu estou acostumado a falar com o pessoal da tarde, agora falando também com o pessoal do período matinal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse belíssimo estúdio. A gente que fica muito feliz, professor. As carinhas são sempre as mesmas, né, Panocchi? Volta e meia tem uns que preferem Marcela, tem uns que preferem Panocchi, mas a audiência, ela nos acompanha, graças a Deus. CBN, né? CBN fideliza. CBN tá sempre por aqui. Então você já conhece o professor Flávio e hoje a gente quer falar um pouco mais, né, professor, sobre educação. A gente sabe a importância do ensino superior de qualidade na construção de carreiras. A gente tem desafios inúmeros, né, quando a gente está falando principalmente dos jovens, dos adolescentes. Então a gente convidou o senhor também para esse bate-papo, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse assunto, falar de todo esse trabalho aí que é desenvolvido pelo Univag. Então eu queria que o senhor ficasse à vontade para trazer uma mensagem aí inicial quando a gente fala da construção da carreira, da escolha da nossa profissão e da importância, né, de um ensino superior de qualidade. Professor, fica à vontade. Legal, Camila. Eu acho que assim, o primeiro ponto importante é a gente entender o impacto que a educação tem na vida, principalmente dos jovens. Para construir o futuro, construir uma carreira, nós precisamos da educação, né? A gente vive um momento perigoso até de, olha, eu não preciso estudar, vou ganhar dinheiro com a internet, né? A gente assustadoramente ouve cada vez mais jovens falando ao sair do ensino médio, não, já acabei, né? Já terminei meus estudos. Não, né? Enquanto a gente quiser ser economicamente ativo, nós temos que estudar, mesmo com a graduação feita, é pós-graduação, é curso de atualização. Então, assim, a atualização precisa ser contínua, porque passa por uma questão muito importante. Nós precisamos ter repertório. Para poder decidir, para poder atuar, para apresentar resultado, eu preciso de repertório. Mesmo quem queira trabalhar com internet, tudo bem, é um caminho que você pode escolher. Para você se destacar, você precisa de repertório, né? Então, eu sempre falo para os jovens, quando eu falo assim, mas não sei se eu vou fazer um curso superior, acho que eu vou para a internet, acho que eu falei, tá, aproveita, você vai ganhar um dinheiro com isso no começo, vai, mas aproveita isso, né, para conquistar o seu repertório, para construir sua trajetória, construir conteúdo para que você possa, né, atuar de uma forma mais diferenciada, porque não tem segredo nisso, né? Quanto maior o problema que você resolve, né, melhor vai ser sua remuneração. Exato. Né? E para resolver problema complexo, você precisa ter conteúdo, você precisa ter repertório. E a gente vive um momento um pouco assustador da educação brasileira, principalmente quando a gente fala em educação superior. É um momento desafiador. Porque a gente pega, por exemplo, os números do último Enem, né? Os números de estudantes que prestaram Enem em 2023 não chegam a 50% dos que prestaram Enem em 2014. Né? E o Enem é a porta aí de uma década, né? O Enem é a porta de entrada para as universidades particulares de qualidade, para o FIES, para as universidades públicas, né? A gente pega aquele outro número da geração NEM que saiu do IBGE, né, na síntese de indicadores sociais, que mais de 22%, quase 11 milhões de estudantes de 15 a 29 anos não estudam e não trabalham, né? Isso é muito preocupante enquanto construção de futuro desses jovens. Eu entendo que você que é pai e mãe que está ouvindo a gente aqui agora, tem essa inquietação, essa dor, essa preocupação. Então a gente precisa fazer um trabalho junto aos nossos jovens, que educação é importante, ela é continuada, e a educação superior é um ponto central nisso, né?
né? O senhor fala, professor, desculpa até interrompê-lo e Panoc, porque eu tô vivendo isso lá em casa, tá um pouquinho distante, mas o João tem 14 anos, né, tá ali ainda estudando, aí volta e meia perguntando assim, qual é a profissão que você quer? Eu quero ser empresário. Eu falei, mas empresário da onde, meu filho? A gente não tem... Ótimo empreender, não, mas precisa ter falou que não conteúdo para quer, empreender. professor. Não, eu vou até o 3º ano, depois eu vou ser empresário. Eu falei, mas empresário do quê, meu filho? A gente não tem nem uma mercearia, nem uma padaria, mas... Enfim, não decidiu ainda. Aí do meio, Gabriel, 11 anos, quero ser jogador. Eu falei, mas jogador precisa estudar. Como é que você vai viajar? Mas o Neymar não estudou. Então é uma dificuldade, né, professor? Mas o Neymar é 1 em 1 milhão, Pois né? Aí, e para você convencer esses pequenos, né? Eu falo, mas você não vai querer morar, né, na Europa, não sabe nem falar o inglês. Aí fala desse jeito, professor. Não, mas aí eu faço um curso de inglês, não preciso fazer faculdade. E o que é ser empreendedor? Professor. Você fala, o que é ser empreendedor? Você fala o seguinte para ele, a pesquisa do Sebrae, tá? Mais de 60% das empresas fecham até o 5º ano de existência. Sabe qual é o principal motivo? Falta de capacitação. É o principal motivo da quebra e fechamento de empresa. Então, o que está por trás disso? Educação, né? Educação é o ponto-chave para haver mobilidade social e melhoria de vida. Quando um aluno procura um ensino superior, né, ele está procurando o quê? Ampliar conhecimentos, abrir meus horizontes, uma nova profissão. O desejo primordial aí por trás de tudo é melhorar de vida. Né? Então, o curso superior é importante porque ele tem toda uma estrutura, uma complexidade feita para você percorrer uma trajetória de formação que lhe dê destaque à frente. Mas as empresas, eu vejo que tem empresa que talvez não busque o curso superior por nível operacional. Na hora que você precisar exercer uma posição de liderança, de gerência, vai ver se ele não vai te pedir. Vai ser fundamental. Então, os jovens precisam cair a ficha para isso. Né? É claro, a educação precisa ser remodelada para atender essas novas gerações. E é algo que na Univag a gente busca muito. Né? É a questão da inovação educacional para fazer a diferença. Uma outra questão importante nesse cenário também é o crescimento da educação à distância. Né? E a gente precisa desmistificar um pouco a educação à distância. Né? Qualidade de curso, Camila e Pedro, independe de modalidade. Você pode ter um curso presencial que é muito ruim em qualidade e um curso EAD que é muito bom em qualidade. Então, o que eu sugiro para os pais, para os estudantes que estão nesse momento de escolha, né, é olhar e vai visitar a instituição, vai ver o projeto pedagógico e principalmente vai ver se o estudante é prioridade da universidade. A universidade existe para quem? Não é para o professor, é principalmente para o estudante. Né? E se você for na instituição e ver que o estudante não é prioridade lá, pense bem. Alguma coisa está errando, né, Pedro? Vai conhecer, né? É a mesma coisa. Educação à distância, dependendo do curso, a prática tem que existir. Não existe curso sem prática, gente. Então, assim, não entre, né? Não é só ter um diploma, Camila. Eu consegui um diploma, né? Mas o que tem de gente com diploma na mão de baixa qualidade que não consegue inserção no mercado de trabalho e está numa situação de subemprego, então procure cursos de qualidade. E isso vai, claro, fazer a diferença na sua vida. Pedro Panoc, e aí, quais as suas curiosidades ainda? Vamos aproveitar aqui para sugar o professor enquanto ele está aqui conosco. O Júlio César já mandou avisar. Bom dia, professor Flávio. A turma da tarde está por aqui também. Maravilha, um grande abraço. Uma foto do radinho dele escutando o professor Flávio Fogo. Fica à vontade, Pedro. Professor, o senhor falou uma situação ali de repertório, né? E aí me remontou uma situação. Meu pai sempre me disse algo do ponto de vista de repertório, que era o seguinte: meu filho, a gente tem dois caminhos do ponto de vista de aprendizado da vida. Um é no decorrer da sua própria vivência, então você vai aprendendo com a sua experiência, e a outra é a escola, é estudar, é ler livros. Por isso, um dos presentes assim que eu sempre ganho e fico feliz, e aprendi com meu pai, é receber livros, né? Do ponto de vista dessa geração que o senhor acabou de mencionar, qual é de fato a grande dificuldade para os jovens entender, compreender isso, que esse repertório é tão fundamental para ele seguir uma carreira duradoura, sólida, como o senhor também citou aí no início? Qual que é o grande desafio nesse momento, professor? Pedro, eu entendo o seguinte: essa geração acaba sendo um tanto imediatista em relação ao que nós vivemos, né?
A gente tem que olhar para isso e tem que considerar essa variável. Mas tem que também levá-los a entender o que os nossos pais, como seu bom pai ensinou, que é assim, olha, você tem um caminho que é mais fácil e estruturado, que é pela educação, que vai te levar a um crescimento, ou tem um caminho que você vai bater muita cabeça, você pode chegar até lá, né? Mas que vai ser mais difícil. Se você já tem um caminho estruturado, né, que lhe apresenta um caminho de crescimento, que pule algumas pedras que você não precisa dar cabeçada, né, é melhor o caminho estruturado. Então, a educação, nesse ponto, ela leva mais tempo, e é isso que a geração atual precisa entender. É mais de longo prazo, um curso de superior, menor prazo dele é 2 anos, né? Um curso superior de tecnologia, até um bacharelado de 6 anos na medicina. Mas é um caminho estruturado para você percorrer, né? Não é um caminho errático. Você tem todo um planejamento, você tem todo um pessoal pensando, né, o que o mercado pede, o que é competência, que é importante você ter para atender o mercado e se destacar. Então, é um caminho muito mais positivo e de melhor probabilidade de sucesso. Essa geração, às vezes, por ser muito imediatista, não consegue enxergar isso. Qual é o nosso papel, né, enquanto pessoas mais experientes? É mostrar que, olha, no caminho não é imediato e fácil. Isso é bíblico, né? O querido padre Davi de Verde estava aqui, eu vinha ouvindo. Então, pegando inspirado nele, né, na questão bíblica, o que a gente fala, né? Eu planto e colho. Não dá para colher sem plantar. Educação passa por isso também. Eu tenho que estudar para depois ter os resultados lá na frente. Isso não é só na educação, essa juventude passa por isso também quando entra no mercado de trabalho, você entra como estagiário, dá um mês de empresa, fala assim, como é que eu vou ser efetivado? Como é que eu vou ser promovido? Pressa, calma, você está plantando ainda. Como diz Pedro Lima, dá uma segurada. Menos. Professor Flávio Fogel está conversando aqui conosco, quem está chegando agora na nossa audiência, 9h19, ele é vice-reitor do Univag, professor em cursos de pós-graduação e também de graduação. Professor, eu queria tocar num ponto que o senhor citou aí, que é essa questão da prática, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência ali. Qual que é o correto? É o Univag ou a Univag? O Univag. Do Univag. Que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou falar nome, porque não é instituição privada, então eu posso falar. Eu me formei na UFMT já há mais de 10 anos e eu sentia muito, naquela época, né? Não sei como é agora. Eu sentia muita falta dessas aulas mais práticas, entendeu? Tinha ali teoria, até porque naquela época, ó, eu falando aqui das coisas do passado. Tinha ali o chamado tronco comum, né, que era 1 ano e meio, ficavam juntos os alunos aprovados em jornalismo, publicidade e rádio. Então eram aquelas matérias ali mais filosofia, teoria disso, daquilo, do rádio outro. TV. E depois separava, né? Rádio, TV, ficava jornalismo tudo. Isso, rádio, jornalismo e publicidade e propaganda. Ficava Comunicação junto 1 ano e meio, social, e aí depois abria. Nem sei como é que tá mais lá. Mas aí, quando chegou na hora das habilitações ali, cada um puxou dele, como diz o cuiabano, eu ainda continuei sentindo falta, professor. Eu acho que eu vivenciei muito pouco isso ali. Algumas aulas de rádio e TV mesmo, de ir pro estúdio, fotografia, não tirava foto. Eu guardo esse certo trauma aí. Como é o FMT, eu posso falar nome aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, né? Porque o aluno, ele quer viver isso, né? Às vezes não vive, aí termina o curso, não sei, não era isso que eu queria, vou mudar, vou começar tudo de novo. Tem essa possibilidade, né, de viver esse universo lá, independente do curso, independente da área, professor? Sem dúvida. E tem uma outra questão que, às vezes, assim, sem a prática, chega no mercado de trabalho e depois é deparado com o desafio e fala, será que eu sei fazer isso? Né? Não é isso? Exato. Então, na Univag, eu posso falar para você com bastante assertividade, nós temos uma filosofia educacional que é educação por competências. A competência passa por você construir saberes, que é o conhecimento, o saber fazer, que é a habilidade, e o atitudinal, que é o saber ser. Então, a competência é formada por conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento e habilidade, todo mundo tenta fazer nas instituições de ensino superior, mais, menos, melhor, pior. No Univag, nós enfatizamos a prática.
Por quê? Porque através da habilidade nós também atacamos uma outra questão que é muito relevante nos dias de hoje e que a maioria das instituições acabam deixando num segundo, terceiro plano ou simplesmente ignoram, que é a questão do desenvolvimento atitudinal. Então nós temos no Univag, por exemplo, desde o primeiro semestre dos cursos, em todos os cursos, projetos. Nós chamamos de uma metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em projetos. E não é uma simulação, estudo de caso, não, é um projeto real. O aluno vai para uma empresa, vai para a comunidade e desenvolve o projeto. O que a gente está fazendo com isso, Camila e Pedro? Nós estamos colocando ele de frente para desafios reais e que ele precisa apresentar resultados. Ao fazer isso, além dele colocar em prática o que está aprendendo, ele também é provocado a virar a chavinha para uma atitude diferente. Né? Isso tem dado muito resultado. E qual que é a sacada nossa lá no Univag? São projetos reais. Vou dar alguns exemplos. Quando o aluno de engenharia ambiental está lá naquele semestre trabalhando a questão de gestão de resíduos sólidos, ele vai para uma empresa e trabalha o plano de gestão de resíduos sólidos da empresa e entrega. E recebe o feedback da empresa também. Isso é importante porque ele já vai lidando com o futuro cliente. Né? O aluno de administração, quando vai para o semestre que tem planejamento estratégico, ele vai para uma microempresa e faz o planejamento estratégico dessa microempresa e entrega. É na prática mesmo. Prática mesmo, real. E essas práticas são pensadas como quais são os desafios profissionais mais relevantes para esse aluno estudar, esse aluno vivenciar, que vai fazer a diferença quando ele sair recém-formado. Só uma dúvida, ele sai da faculdade com uma pauta, a faculdade ajuda ele nesse sentido a levar essas problemáticas para ele efetivamente encontrar uma solução na prática, professor? O que a gente faz? Eu tenho lá o percurso da matriz curricular. Né? Nós pensamos a cada semestre o seguinte, para esse conjunto de disciplinas, o que é legal de desafio pré-profissional que é relevante para o mercado de trabalho, ele enfrentar, realizar, para que quando ele estiver formado, ele vai vivenciar o que? Tem isso para você fazer. Eu já fiz. E a gente ouve isso muito dos nossos alunos. Professor, fui promovido, me destaquei. Por quê? Porque eu fui chamado para um grupo de trabalho e me destaquei. Aí você começa a instigar. Por que você se destacou? Porque eu já tinha vivenciado isso no projeto. Né? Então isso faz toda a diferença. Os alunos, por exemplo, de PP, tem lá um semestre que eles precisam pegar uma empresa aqui da região de Cuiabá, Várzea Grande, e fazer todo um projeto, por exemplo, de marketing de guerrilha, fazer todo um projeto de evento, e aí vai, né? E eles vivenciam isso. O aluno de gastronomia, o último semestre dele... Pode trazer aqui os alunos, professor. Autoral. Então, você imagina. Faça um jantar para a equipe CBN Vou Cuiabá. Por gentileza, professor, eu quero fazer análise. Então, olha o que o aluno de gastronomia faz. Porque eu sou jurada, Masterchef. Camila Fogaça. Camila Fogaça é boa. Desculpa, professor, eu empolgo. Vai, conta aí a experiência. Olha o que o aluno faz. Ele cria a marca de um restaurante, ele faz o menu autoral, né? E ele implementa, ele faz todo o jantar e entrega, faz todo o serviço. Então ele coloca em prática tudo o que ele vivenciou. Os alunos de arquitetura, né, esse exemplo ganhou até um prêmio, esse projeto que eu vou falar ganhou um prêmio nacional. O Univag ganhou em 2019 com esse projeto o Prêmio Nacional de Educação Empreendedora, do Sebrae. Nós competimos no nível nacional com mais de 1.200 instituições de ensino públicas e privadas do país. Né? O que os alunos da arquitetura fazem? Quando chega lá no semestre que tem design de interiores, eles vão para uma parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, com a Secretaria de Educação de Várzea Grande, eles vão para uma creche, para uma escola, fazem todo o projeto de recuperação. E aí lembra que eu falei do atitudinal? Né? A Prefeitura ajuda com algum recurso, o Univag também, mas é proposital que os alunos vão atrás também, consigam patrocinadores. Por quê? Porque com isso eles estão exercitando o poder de persuasão, a rede de contatos, que são características do comportamento empreendedor. E eles implementam o projeto que eles fazem e entregam a creche para a comunidade.
Olha que maravilha. Aprenderam na prática, né? Hoje eu posso falar, Camila, que nós entendemos no Univag que a prática é primordial, né? E todos os nossos cursos, né, têm como diferencial uma carga horária prática elevada e presencial, né? Eu posso falar sem medo de errar que hoje aqui em Mato Grosso nós temos a maior carga horária prática, né, de todas as instituições, né? E aí eu faço um alerta para a questão da prática. Nós temos educação à distância, mas qual é o grande diferencial da nossa educação à distância? É o mesmo professor do presencial que interage com os alunos, não é alguém que é um tutor recém-formado. Nós temos um tutor também que é professor e tem o professor que dá aula no presencial que interage com o aluno da modalidade à distância. Só que a prática tem a mesma carga horária do curso presencial e acontece presencialmente no Univag. Então eu tenho curso de fonoaudiologia, por exemplo, que eu tenho alunos de todo o estado de Mato Grosso, que é o único curso no estado, que fazem as aulas, né, através da plataforma, a parte teórica, e de 15 em 15 dias, sábado e domingo, estão lá as meninas e os meninos fazendo a prática nos nossos laboratórios, né? Aí você tem o EAD de qualidade. Me assusta muito, por uma questão de preço, às vezes, o aluno ir lá para um EAD de R$100, R$150, e que você depois, eu mesmo tive essa informação recentemente, fiquei aterrorizado como educador. A pessoa está fazendo curso de fisioterapia e não tinha uma aula prática presencial. Falei, mas não tem prática, é fisioterapia. Não, a prática ele faz no estágio, depois ele consegue o estágio. Não pode ser assim, gente, né? Educação não é isso. Verdade. 9h29. Segue aí, Pedro Paroca. A qualquer tempo o repórter nos chama. Antes da gente ir aqui pro repórter, você é de casa, já sabe como é que funciona, professor? Sim. Em relação a EAD, recentemente eu conversando com uma amiga que faz um curso, né, com essa característica, e ela fez uma observação, que no início tinha uma sequência ali de professores, dos mesmos professores. De um tempo para cá, a depender da mudança ali em termos de conteúdo, de matérias, essa constância de professor ela não existiu mais, vai mudando. E ela disse que isso é um ponto, por exemplo, que ela achou desinteressante, né? Quais seriam os pontos fundamentais que um bom curso, digamos, superior EAD deve oferecer aos seus alunos, professor? Tá, que não seja um curso só conteudista, porque tem curso que enfia um livro para você digitalmente, para você ver na plataforma e ficar vendo e só, né? Então aí você compra o livro, é melhor. Né? Então assim, que tem um conteúdo de qualidade, que a instituição, você note, que fez a curadoria daquele conteúdo. Então Univag para conteúdos, além dos conteúdos que nós desenvolvemos no EAD, nós temos parceria com um dos maiores grupos editoriais do país. Mas não é só ter acesso ao conteúdo do grupo editorial, é a gente fazer a curadoria. Isso é importante, isso é relevante, isso é o mais importante para a formação. A gente faz todo esse trabalho como equipe. Além disso, que tenham aulas, né, ao vivo, que nós temos de tempos em tempos, para fazer o quê? Para interagir com o aluno, mostrar quais os pontos principais e tirar dúvidas, né? E a prática é presencial, Pedro. Mas nós criamos também no Univag uma outra metodologia que é bem interessante, que foge um pouco do EAD tradicional que a sua amiga falou. Dá tempo de falar? O repórter já vai nos chamar, Pedro. Vamos pro repórter. Tá bom, depois a gente fala então da modalidade ao vivo. Daqui a pouco. Rapidinho a gente está de volta. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. A gente está conversando um pouco mais sobre educação, recebendo aqui vice-reitor do Univag, professor Flávio Fogel. E antes da nossa pausa aí para o repórter CBN, o Paroca havia questionado ali algumas situações em relação ao EAD, né? E o professor deixou um abalo aí para contar pra gente, um diferencial, não é isso, professor? Isso. Para depois do nosso break, fica à vontade aí para retomar o raciocínio. Não, o que eu gostaria até de falar, né? Porque assim, educação à distância, você tem várias formas de operacionalizar. Então nós temos uma que é a mais tradicional, que eu tenho conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem. O nosso diferencial é o que eu tenho aulas ao vivo, acompanhando também momentos principais das disciplinas. E é claro, o maior diferencial, parte prática, mesma carga horária do curso presencial e acontecendo presencialmente nos campi do Univag. Bom, só que a gente viu o seguinte: tinha aquele estudante que gostaria de estar interagindo todos os dias da semana, né, na universidade. Só que por uma série de questões,
profissionais, porque viaja tal, ou mesmo, isso a gente viu de uma forma escancarada, Camila, na pandemia. As mães que só conseguiram prosseguir os estudos, porque estavam cuidando do filho, estudando também, por conta da tecnologia que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos salas, que nós chamamos de salas tecnológicas. Então imagina que você está em Sinop, Pedro Panoc lá em Alta Floresta, e eu entro na sala de aula, né? Patrícia e mais outros estudantes estão presencialmente na sala de aula, e vocês estão me vendo e ouvindo em tempo real ministrar a aula. Você só não está dentro da sala de aula, mas você está ouvindo a aula em tempo real. E a parte mais legal, você me faz uma pergunta lá de Sinop, Pedro lá de Alta Floresta, e eu respondo da sala de aula, porque eu te ouço na sala de aula, e te respondo ao vivo, em tempo real, de forma síncrona, né? Então é um diferencial para aquela mãe que não pode estar os 5 dias da semana, né, dentro da universidade, para aquele profissional que tem uma rotina muito atribulada, e para o interior, que às vezes ele quer uma instituição de bastante qualidade como o Univag, mas não tem condição de estar aqui se deslocando e ficando, hospedagem, tudo aqui, né, na capital. E aí o que a gente faz? E a parte prática? A parte prática é presencial, em finais de semanas pré-agendados com antecedência, para que ele venha para o campus, né, e faça a prática em nossos laboratórios. Essa é uma modalidade que nós chamamos ao vivo e que tem crescido muito também em todo o interior do estado de Mato Grosso. Né? E é uma forma, assim, de a gente proporcionar educação de qualidade, né, usando a tecnologia. Tem dado bastante resultado. Tem uma participação aqui rapidinho, se me permite, Panoc, do Felipe. Ele está ali no YouTube, professor, e ele diz assim, ó: gostaria de fazer uma pergunta aí ao professor. Trabalho em uma escola de educação de jovens e adultos. Pergunto se haveria possibilidade, quem sabe, dele em algum momento ministrar uma palestra na nossa escola. Claro. Estamos aqui querendo roubar o professor do estúdio, e o Felipe também já está querendo sugar o professor. Ele mandou ali pelo YouTube, a gente não consegue conversar com ele, mas eu pedi para ele mandar então no nosso WhatsApp e a gente dá uma ajustada aí. Eu acho importante levar, né? Ele está citando aqui nessa experiência, trabalha na educação jovens e adultos. É um lugar ali que a gente também tem que ter um cuidado, né, professor? Sem dúvida, porque muitas vezes eu imagino ali a experiência do Felipe, pessoas que talvez não tiveram oportunidade de estudar, né, da forma como pretendiam, ou tiveram sonhos interrompidos e que retomaram esse momento de estudo. Então é importante também, né, levar essa mensagem. Eu pedi para o Felipe mandar mensagem para a gente no WhatsApp, depois a gente conversa com o professor para que a gente possa organizar esse encontro. O estudante do EJA, né, ele não é fazer o EJA e acabei, ele tem que continuar com o curso superior, né? É muito importante, a gente está à disposição, a gente tem uma parceria forte com a SEDUC de Mato Grosso, recentemente também com a CESTES, né, lá com o secretário Allan Kardec, na SEDUC o secretário Alan Porto, a gente tem uma parceria muito boa, Univag, com eles. Esse semestre, por exemplo, a gente teve palestrando para os diretores das escolas técnicas do estado exatamente sobre aprendizagem baseada em projetos e como usar projetos reais, tal. Então, o que a gente puder contribuir, né, o Univag contribuir com a melhoria, né, da formação dos jovens do nosso estado, nós estamos à disposição. Tá aí, Felipe, manda pra gente 998035580, vamos agilizar esse encontro, quase caminhando aqui para nossa reta final, mas Pedro Panoc, fica à vontade aí para trazer mais questionamentos para o professor. Aproveitando essa situação do Felipe, né, que é importante, né, de repente levar alguém com essa vivência, experiência, né, de faculdade, né, para essas pessoas que de certa forma estão ali, como a Camila disse, muitas vezes, né, não tiveram oportunidade de estudar e de repente chegam lá e podem até acreditar que ali é o limite. Na verdade não é, né, professor? Não. Tem muito mais ainda para acontecer. Desse ponto de vista, professor, qual que é a diferença do vestibular da Univag entre os outros processos seletivos? Quais são as vantagens de aproveitar a nota do Enem? Como é que funciona? Então, boa pergunta, Pedro. Primeiro, assim, o estudante, ele tem um caminho a percorrer e ele tem que estar motivado nesse caminho, né? Ele pode construir o futuro dele. Eu estou atrasado. Gente, eu tenho pessoas que se formam lá com 80, semestre retrasado, teve um senhor que se formou em Direito com 94 anos, é uma coisa bonita, porque quis estudar, né? Nós fizemos um trabalho com os nossos funcionários, nós identificamos que os funcionários mais operacionais tinham alguns que não tinham terminado o ensino médio. Nós fizemos uma parceria com a SEDUC,
trouxemos o EJA para dentro do Univag, gratuitamente eles fecharam o ensino médio e muitos foram nossos alunos do ensino superior depois. Muito bacana, né? Então, assim, dá para construir o caminho. Não tem, mas eu estou atrasado. Não existe atraso, é o seu tempo, né? E tem que sim buscar a educação. Você me falou de vestibular, nós estamos com os vestibulares em aberto e nós temos várias modalidades de ingresso. Tem o vestibular, Pedro, tradicional, né, que nós fazemos por agendamento, né, tem a prova lá que se faz. Eu tenho o ingresso pelo Enem, então, eu tentei o SISU, meu Enem não deu. O Univag tem muita qualidade, seu Enem está lá, né, para possibilitar o ingresso. Além disso, eu tenho a matrícula de graduado, então eu já sou graduado e quero fazer uma segunda graduação. Posso? Pode, até mais simples. Você já fez um processo seletivo para o curso superior e já tem o diploma, então é só levar o seu histórico e diploma, né, e fazer a sua matrícula. E tenho também a transferência entre universidades. Olha, eu não estou muito satisfeito, eu quero buscar a Univag, porque eu tenho uma maior aderência, sintonia a propósito do Univag. Traga o seu histórico, a gente vai avaliar o que pode ser aproveitado, né? E vai ser um prazer recebê-lo aqui. Então os vestibulares estão abertos, corram porque as vagas estão aí na reta final, né? Mas não deixe para próximo ano, próximo semestre, comece já 2024 mudando a sua vida, né? Muito bem, professor Flávio Fogel nos fazendo companhia aqui, já agradecer também Patrícia Xavier que está aqui conosco. Professor, quase caminhando aí para a reta final, não sei se tem algum ponto que o senhor queira destacar, tem campus novo, né, aqui na capital, é isso? Tem sim, nós temos agora o campus Cuiabá, né, fica ali na Morada do Ouro, na Avenida Brasil, do lado ali daquele condomínio grande que é o Morada do Parque da Caixa Econômica, né, naquele centro ali, nós temos lá o campus com psicologia, direito, administração, ciências contábeis, arquitetura e gestão pública totalmente presencial e todo o nosso portfólio de cursos à distância ali também para toda aquela região da Morada do Ouro e CPA, que é tem quase 200 mil habitantes ali, né? Seria, eu acho que a terceira maior cidade de Mato Grosso. Nós temos que torcer para o CPA não pedir independência, né? Virar outra cidade. Porque vira, né? Verdade. Não é CPA, ali região do Pedra 90 York, também, né? York. E professor, também fica à vontade aí para deixar uma mensagem final. O Felipe já mandou mensagem aqui pra gente, ó, vou passar o contato da Paty também, da assessoria, para que vocês possam agilizar aí esse encontro. Mas falando aí também, né, sobre educação, ele disse excelente entrevista, parabenizando aí também essa mensagem compartilhada pelo professor. Chama atenção aquilo que o senhor falou lá no começo, né? Vivemos um momento perigoso na educação, então queria que o senhor reforçasse essa mensagem, né, da importância da graduação, da profissionalização, enfim, fica à vontade aí para deixar esse recado para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, professor. O que eu queria deixar, assim, mais uma vez reforçar para os pais, para os decisores, assim, a importância de você escolher um curso de qualidade. Não vá só pelo preço, a gente está falando de um investimento no futuro, né? Então escolha bem. Vá visitar as instituições que são as suas alternativas. A visita te mostra de uma forma muito escancarada se tem qualidade mesmo ou é só história de propaganda, né? Então, assim, vá visitar, né? Nós do Univag temos um projeto muito sério. Nossos cursos estão entre os melhores do país em termos de nota do MEC. Nós somos uma das únicas instituições do Centro-Oeste que tem duplo conceito máximo para oferta de cursos, para o presencial e à distância. E em termos de nota, hoje nós temos as maiores notas de Mato Grosso. A gente fala com orgulho que o nosso IGC, Índice Geral de Cursos Contínuo, hoje é maior que da UFMT, é maior que do IF, é maior que da Unemat. Estou falando isso não no sentido de concorrência, mas são instituições reconhecidas também como sérias e que fazem um trabalho de qualidade. E nós estamos ali no mesmo patamar, isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Você está interessado nos cursos do Univag? Entra lá no nosso site www.univag.com.br, né? Lá tem toda a gama de cursos, lá você se inscreve já no vestibular ou no acesso pela nota do Enem, né? Olhe, consulte, né, as nossas formas de acesso financeiro. Nós temos bolsas, convênios empresariais, convênios com cidades do interior.
Tem o FIES que está para abrir aí, né, ainda as vagas, e no FIES ainda nós vamos ter vaga de medicina, né? Então fique atento à abertura do FIES, né? E a gente está à disposição para acolher a sociedade matogrossense. O nosso WhatsApp, né, é o 981241188 e o telefone 3688-6006. 3688-6006, WhatsApp 981241188. Muito bem. Pedro Panoc, alguma dúvida por aí ou tá tudo em paz? Que bom. Obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo. Já é de casa, né? Quem tá aqui na nossa sintonia, talvez ouvindo o professor pela primeira vez aqui pela manhã, mas todas as quartas ele tá aqui no estúdio CBN com Marcela Vasconcelos, professor João Edson e a Juliana Mundel falando sobre empreendedorismo. Ontem eu tava aqui no estúdio também, acompanhando aí os ensinamentos sempre do professor. Já tratamos aqui, né, sobre liderança, sobre vários assuntos que o professor sempre compartilha aí desse universo empreendedorismo. Então, se você quer conversar um pouquinho mais também com o professor, é só acompanhar aí também. Já falamos de educação, desenvolvimento profissional. Às vezes eu tô ali na redação, mas tô sempre espiando por aqui, Pedro Panoc. Toda quarta-feira o professor tá aqui no estúdio trazendo aí um tema importante sobre empreendedorismo para ser debatido aqui com os nossos ouvintes. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Paty. Leve o nosso abraço a todo o pessoal do Univag também. Obrigado, Camila. Obrigado, Pedro. É uma honra estar aqui com vocês, né? Sempre nessa bancada tão querida. E um abraço aos nossos ouvintes, né? Sempre uma satisfação poder compartilhar com vocês. Muito obrigado.